conta, Amazon Prime, uma conta, e você tem acesso a todos os livros que a Amazon tem. Você não tem mais que comprar os símbolos livros, né? Então você paga uma flat, como um abonamento, Uma taxa, e você tem acesso a todos os livros da Amazon, como uma biblioteca privada. Os livros em streaming é uma ideia que até alguns anos poderá parecer muito rara, não? Mas é o que está passando, por exemplo, com a fotografia, com a música. Mudanças fundamentais. O livro vai mudar, como vão mudar muitas outras coisas. Quem utiliza Spotify aqui? Spotify? Para escutar música? É um serviço que deixa escutar a música em streaming. Você já não baixa mais os files, né? Os arquivos MP3, né? Porque a música está nas nuvens. A música está na cloud, né? O serviço cloud. A música é streaming. Você tem Spotify no celular, no computador, no desktop, etc. O serviço você paga, né? Também é grátis, mas se você paga, tem serviço adjuntivo. Fotografia também. O que passou a fotografia? Fotografia analógica já é algo do passado para muitas pessoas. Não? Fotografia que todos conhecemos é fotografia digital. De telefone móvel, de câmeras digitais e também os ambientes para compartilhar as fotografias mudaram a forma de ser os fotógrafos. Você conhece Flickr, não? Por exemplo, Flickr foi um ator principal nessa mudança porque introduziu o compartilhamento com marcas, tags, né? Que é uma questão fundamental para entender o que passou a fotografia. É o mesmo, mas é para o livro, né? Então, quais são as perspectivas para a didática com um texto que já não é mais um texto tradicional? Um texto na rede, social reading. O texto é algo individual, sim, mas um texto pode ser algo social. Falamos de Wikipedia. Wikipedia é uma construção colaborativa de texto. Não? Muitas vezes a leitura de Wikipedia é individual, mas a produção de Wikipedia é uma produção coletiva ou coletiva, né? De pessoas juntadas através de um ambiente que é o Wiki, software, que permite, né, construir colaborativamente conteúdo. A vantagem mais importante de uma rede é que temos acesso para outras pessoas. E temos ferramentas que fornecem maneiras simples de agregação. Antes não tinha, né? Não era possível juntar com outras pessoas de maneira tão simples, né? Tão simples, tão facilidade. Temos estratégias alternativas agora para gerenciar a cumplicidade. Porque o texto pode ser social e porque isso pode ser interessante para a didática, para o ensino. O texto pode permanecer individual, uma coisa individual. Há dimensões do texto que podem ser sociais e interessantes. O que faz o Flickr, por exemplo, é acrescentar uma dimensão social ao ato de ver as fotos. A fotografia se torna social. A fotografia não era algo social. No Flickr se torna social. As pessoas vão no Flickr e muitas vezes Flickr se torna um ambiente de aprendizagem. A gente aprende muitas coisas da fotografia falando com outros usuários e discutindo sobre dispositivos utilizados, abertura focal, objetivos, etc. Falando aí, porque tem profissionais, semi-profissionais, amadores no Flickr. E torna social a fotografia. O Flickr não coordena os usuários. O Flickr ajuda os usuários a coordenar-se. Uma mudança fundamental. Né? Porque o que um ambiente de social media faz é ajudar as pessoas, né? Fazer grupos coordenados. Então, uma mudança dos últimos 15 anos. Né?
também se fala de fluxônome, não? Que é a criação de uma taxonomia que já não é de cima para baixo, mas de baixo para cima. As pessoas vão criar as marcas, os tags, que já não são categorias aristotélicas, né? Da cima para baixo. São categorias criadas por os usuários. É como um caos digital, né? Mas aqui falamos de sistemas de sincronização de grupos que de outra forma seriam latentes. O que fazem os ambientes de social media é permitir que as pessoas se juntam, né? E sem esses sistemas, muitas vezes essas pessoas não se podem juntar, né? Por isso falamos de sistemas de sincronização de grupos de outra forma latentes, né? E você fez uma representação do Flickr User Model e podemos ver o nível de conexões, né, que tem o usuário, né? Conexões com conteúdos, conexões com ambientes, conexões com outras pessoas, né? O modelo do gerenciamento da publicidade, que é interessante também para o mundo do ensino, né? E da leitura. Porque agora removemos as dificuldades de acesso à informação, né? Cultural, né? Toda a informação tem que ser livre, o princípio da cultura. Vamos usar de barreiras para a ação do grupo. Você pode criar grupos como quer, né? E essa mudança é fundamental porque é algo que começa com a prensa mesma, né? Falamos dos amanuenses como lentos, mas quando a prensa não existia, os amanuenses não eram lentos. É a invenção da prensa que torna os amanuenses lentos. Por quê? Porque se pode fazer a mesma coisa de maneira diferente, né? E agora, para a educação, o monopólio da palavra escrita foi removido da página impressa, porque o web, né, a internet, criou um novo sistema de gerenciamento de textos, né? Quando a gente fala de que a internet matou a escrita, não? Muita gente fala no mundo da educação também. Não, é o contrário. A internet incrementou a quantidade de escrita disponível. Claro, tem uma escrita diferente da escrita tradicional, que também é uma escrita que junta-se com oralidade escrita, não? Como as das charts, etc. Mas na educação tem que ter medo das mudanças na leitura. Falamos de amadores, de mass amatorization, não? Porque essa democratização dos meios de comunicação, que começa com a prensa, né? Por que começa com a prensa? Você sabe que no século XV, alguns intelectuais dessa época escreveram ensaios contra a prensa. Tem um livro na Itália que se chama Stampa Meretrix, que coleta esses ensaios são muito interessantes. As argumentações contra a prensa são as mesmas que hoje muitos utilizam contra a internet, contra as tecnologias da rede, as mesmas. Porque a democratização é algo que também as pessoas utilizam as tecnologias para produzir conteúdos, né? E como a prensa, muitos falaram de que agora vamos ter um lixo cultural, né? Vamos ser invadidos por produções de conteúdos inúteis, para que a pessoa com a prensa pode publicar de maneira simples, não? Mas é um princípio, e aqui você tem uma anedota muito divertida. O Giovanni Tritemio escreveu de Laudo Scriptorum, que é um livro para fazer um elogio dos amanuenses. O feito é que ele vai a imprimir o livro com a prensa de Gutenberg, porque ele quer alcançar um público mais amplo. Então aqui, o conteúdo do volume elogio dos escritos, os amanuenses, na forma impressa do livro, condena os amanuenses. O conteúdo que está contra o feito mesmo da publicação. O meio aqui, o meio ultrapassa a mensagem. Mas o que faz a prensa é aumentar a propagação da palavra escrita. A mesma coisa que fazia, né, o sistema dos amanuenses, não? Da escrita à mão.
Porque quando aparece um meio melhor para alcançar o mesmo objetivo, aí tem argumento a favor do antigo, a priori, sem ver as possibilidades dos novos sistemas. Bom, perspectiva pedagógica dessas mudanças. Os amadores, as pessoas que utilizam tecnologias, podem tornar-se expertos no sentido etimológico, pessoas que fazem experiência. Então, dimensão heurística das práticas artesanais. Não todos vão ser escritores profissionais, utilizando ambientes de escrita coletiva, não? O Wiki também. Mas todos podem fazer experiência da escrita, uma coisa boa, não? Capacidade gerativa de explorar novo, gerir o risco, produzir conexões inesperadas. Então, inovação e criatividade. Também cultural, como uma estruturada cultura digital. E recomposição de praxis e poesias. Praxis é o fazer, atividades, e poesias é a criação. A lista etimológica, a poesia é criação, não? Poesia. Então, se transformamos o meio através do qual desenvolvemos, preservamos, transmitimos o conhecimento, o texto se torna uma coisa diferente, transformamos também o mesmo conhecimento, que vai ser um conhecimento em rede, e não só em bibliotecas e livros de papel. Por isso é importante entender essa mudança, porque agora o conhecimento, diz o Weinberger, é uma propriedade da rede. Está na rede. A rede é global. Indivíduos, pessoas, instituições, empresas, etc. Essa mudança na infraestrutura de conhecimento altera a forma e a natureza do conhecimento. Ele fala de infraestrutura do conhecimento. Como o sistema da prensa foi a infraestrutura de conhecimento para a Europa, por exemplo, do século XV, XVI, etc. Era a infraestrutura do conhecimento, a circulação dos livros para os intelectuais, os estudiosos da Europa. Agora, a infraestrutura de conhecimento é a rede. Então, como vai viver o texto na rede? Porque o conhecimento, diz Weinberger, está se tornando inseparável da rede que o permite. Então, ele diz, temos que construir salas inteligentes. Ele diz que, como aí, não? A pessoa mais inteligente da sala aqui, não sou eu, o professor Adriano, porque a pessoa mais inteligente de uma sala, diz, é a pessoa que tem, é a sala mesmo, a infraestrutura. A rede de internet é a pessoa mais inteligente. E temos que aprender a construir redes que nos ajudam a tornar mais inteligente. Então, se o conhecimento sempre foi social, a internet remove essas limitações sociais, como formas anteriores de comunicação, tinha limitações. E se fala de conectivismo e social learning. George Siemens fala de connecting. Agora todos falamos de MOOCs. MOOCs? Aqui se fala MOOCs? O primeiro MOOC foi construído para o George Siemens, que é um teórico do conectivismo. Ele foi o primeiro que criou um MOOC. Também falamos de social learning, aprendizagem social. E o termo social reading pode significar duas coisas. Você ler livros e depois vai na rede para discutir sobre o livro que você gosta, do que você gosta. E tem muitos ambientes de social reading nesse sentido. Você vai ir para encontrar outros leitores que gostam de livros do que você gosta e fazer debates e discussões. Mas social reading também é uma forma social de trabalhar sobre o mesmo texto. Tomar notas, adicionar glossa, trabalhar em grupo, criar debates, incrementar com imagens, vídeos, o que vamos fazer com a criação desse ambiente de social reading, na pesquisa, papéis. E tudo o que o usuário quer compartilhar durante a leitura. Aqui o texto se torna algo diferente e recupera algumas das características do texto medieval. Quando passamos o texto de uma pessoa para outra, as pessoas escreveram ao lado, no margem do texto, para aumentar o conteúdo do dispositivo livre. Então, a primeira prática, para nós que estudamos aqui o social reading, é menos importante, porque é uma prática como os fóruns, conhecida, onde as pessoas vão para discutir sobre
a mais interessante é o social reading como compartilhamento de experiências internas à leitura, né? Que não é a forma de um wiki. O wiki é um texto colaborativo, co-construído. Aqui falamos de um trabalho sobre textos que não vão ser modificados, mas vão ser aumentados, né? Podemos pensar em aplicações de social reading na matemática, na biologia, no cinema, né? Onde pessoas em grupo trabalham sobre um texto de teoria cinematográfica, e aumentano o texto, trabalhando e aprendendo, né? Durante a leitura, que se torna social. E aqui o potencial na didática é muito grande, né? Porque com o texto digital podemos fazer muitas coisas, né? Que não podem ser feitas, com o texto analógico, né? Você pode fazer muitas coisas. Uma coisa interessante que o Amazon tem feito, por exemplo, é poder visualizar, representar as partes do livro mais sublinhadas, né, para os outros leitores. Interessante, não? Vamos ver qual é a parte do livro que é o livro de Henry Jenkins que os usuários têm sublinhados, né? É uma primeira dimensão social, né, para ver como a gente trabalha sobre o livro. Também se pode compartilhar partes de livros em ambientes dedicados ou em ambientes como Facebook, Twitter, etc. São formas de compartilhamento de leitura que deixa a condição clássica do isolamento. Você vai buscar pessoas, né, que podem trabalhar com você sobre um livro particular, né? E se falamos de ensino, vemos alunos que participam de uma experiência social de leitura, né? Coletiva, porque tem uma dinâmica interna de estudo com outros, e coletiva, porque você vai a conectar conteúdos com pessoas, né? Conteúdos com conteúdos, pessoas com pessoas. Então você pode pensar em plataformas didáticas, né? Na internet tem algumas, né, que começam a fazer esse tipo de atividades, né? Aqui podemos falar de relações diferentes entre aluno e aluno, aluno e professor, aluno e objeto de estudo, aluno e ambiente, aluno e avaliação, etc. Né? E temos feito algumas experiências, vou terminar agora, na Itália, com o professor Maragliano, desde alguns anos, né, de utilizo universitário, né, na universidade, de ambientes de social reading, né? Por exemplo, esse livro foi leído e anotado, aumentado por estudantes, né, e colegas. E essas são todas as intervenções que os usuários têm feito no livro, né? É sumamente bastante primitivo, né? Isso de 3 anos, né? Tempo finito. Vocês ver aqui, por exemplo, um pequeno debate sobre uma parte do livro, né? E aí outras indicações de partes onde as pessoas têm feito intervenções, né, comentários. E também estamos compartilhando nos social network, etc. Tem feito uma app também de social reading, desse ambiente se chama Bookliners, que funciona da mesma maneira e que é mais importante porque você não vai ler muito na computadora livros complexos, né? Você vai ler com um e-reader ou um tablet, então é melhor fazer aplicativos que podem funcionar também no tablet ou aplicativos HTML, se fala? Sim. HTML5 que podem funcionar na computadora, no telefone móvel, na tablet. E algumas indicações sobre atividades por lado. Temos feito também um protótipo de web app na HTML5 e tentando aumentar as possibilidades de intervenções sobre o texto, não? Com o inserimento de imagens, por exemplo, de vídeos com preview. Preview de vídeos, imagens colocadas aí para os usuários, né? Então, podemos falar
terminando, que o socialismo pode recuperar e valorizar essa união de dimensões masculina e feminina na leitura. Então, dimensões do corpo, da emoção, do diálogo, da oralidade e também da sexualidade. Porque aqui se abrem perspectivas importantes para o desenvolvimento de uma componente educacional das assim chamadas digital humanities. Informática educativa, utilizo de tecnologias digitais para a cultura, o desenvolvimento da cultura, a pesquisa, etc. Que futuro vamos ter? Temos que construir esse futuro juntos. Eu acho que esse é o papel que temos. Então, obrigado por sua atenção. Eu terminei. Quanto a gente pode pensar em algum tipo de interação com o Mário, eu só quero dizer que a gente vai estar sexta-feira à tarde, né? Mário continua então, o workshop tem continuidade. Os colegas que vieram hoje para a palestra, se quiserem ter interesse, vai ser sexta, segunda, terça e quarta, daí com atividades práticas em laboratório, algumas, é isso, né, Mário? Eu sei, para poder trabalhar. Ele continua na mesma dinâmica, só você chegar e fazer. É importante que vocês tenham anotado o nome de vocês, que vai passar uma certificação, e fica aí então um tempo aberto para que vocês possam, caso queiram interagir com o professor Mário, suas questões. Mário, Clecito ainda está na editora? Não. Tá. A professora Cleci, ela até agora há pouco a editora-chefe aí da universidade, né? E, então para nós é importante a tua presença. Não sei se vocês querem fazer um comentário, um questionamento, consideração. Oi, Alva. O livro. Se o livro está disponível aonde? Esse último que ele mostrou? Do Social Learning. Esse acabou de ser publicado na Itália, está em papel e digital. Mas eu tinha que convencer o editor. Porque eu não quis publicar o livro digital. É uma pequena luta. Afinal, o livro foi publicado também em digital, com alguns erros. Eu escrevi e-mails para señalar isso. Tá. Acho que vai ser traduzido também aqui no Brasil. Não necessita tradução. Não necessita tradução. Então, você lê italiano muito bem. Japonês não tinha. Mas é um livro que tenta colocar historicamente, da perspectiva metodológica, as mudanças no ensino, nos sistemas institucionais. A primeira parte é uma ideologia da educação. Temos utilizado muitos autores da ideologia, também Foucault, sobre o controle do corpo, a disciplina, a história da educação. A segunda parte é o tentativo de ver na cultura hacker, como tenho falado agora, a matriz cultural, do que vamos fazendo agora com as redes sociais, com o compartilhamento de qualquer coisa. Alguns assuntos da cultura hacker se tornaram mainstream. Esse assunto, toda a informação tem que ser livre. E você tem também escândalos sobre informações privadas dos governos, que vão posicionar, porque anônimos que roubam informações, porque é o princípio carne principal da cultura contemporânea. E todos compartilhamos cotidianamente as coisas. Então, é uma forma diferente, claro que não somos todos hackers, no sentido tradicional, mas é uma forma da cultura digital de evolucionar essa cultura hacker, do princípio. E a terceira parte é sobre o social learning, essas formas de abandonar uma ideia de e-learning tradicional, para ver se nas redes há possibilidades de pensar e fazer aprendizagem de maneira diferente. Esse livro.
Professora, eu achei muito, não sei se eu estou... Pode falar que se depois eu passo a luta aqui. Não pode, eu ouvi. Não, era só um comentário. Em relação a essa leitura em rede, né? Nós estávamos comentando aqui, esse povo da física trabalha muito com astronomia, e eles têm um grupo e eles fazem muita leitura e discussão e que acaba se consolidando via Facebook. Então vão achando uma coisa aqui, uma leitura lá, e vão trocando ideias e comentando. E esses ambientes, assim, acho que é perfeito para esse tipo de grupo, né? Onde eles podem criar. Acho que a gente deveria... Onde nós temos mais informações, onde já tem para nós, assim, acesso, porque, sinceramente, não conhecia, né? Essa possibilidade de fazer essas leituras e discussões. Acho que, inclusive, no mestrado, onde nós trabalhamos com muita leitura, né? Eu trabalho com teorias de aprendizagem, então... Universidade, exatamente, construir essas ferramentas para a gente ter acesso, né? Uma possibilidade interessante que vamos desenvolver, porque no Facebook é útil, no Twitter também, mas aí muitas vezes tem conversações efímeras, que depois se vão perdendo, não? Com o socialismo você pode ter, em um livro, fazer diferentes grupos, por exemplo, de trabalho, não? Classes diferentes, com graduação, pós-graduação, 2 graduações, etc. E pode fazer no mesmo livro, que não vai mudar, atividades diferentes com grupos diferentes, que vão permanecer aí. Você vai perder no Facebook, você tem que scrollar a página, não? São coisas diferentes. O Facebook é útil, mas aqui falamos de uma maneira mais profunda, não? Não é discutimos sobre uma coisa em outro ambiente, não, discutimos, vamos discutir e aumentar. Esse livro, não o livro mesmo, o livro se torna um ambiente. Essa é a mudança que vamos experimentar. Professor, uma curiosidade. Eu amo livro. Eu não preciso pegar. Não precisa? Preciso pegar. Cheirar. Vocês na pesquisa, vocês acreditam que o livro vai acabar? Não sou futurólogo, mas o que acho é que o futuro do livro vai ser semelhante ao futuro de muitos meios analógicos da modernidade. É dizer, você não compra mais vinil, você já Vinil, né? Existe, mas o produto de uma nicho, é uma pequena parte da população. Sempre menos gente vai comprar um CD, CD-ROM, de música. Porque ou vai comprar por iTunes, outra Google Music, etc. Vai baixar para o iPod e outros leitores, telefone móveis, a música, ou vai escutar música com serviços de streaming, como Spotify, Google, etc. Então eu acho que o destino do livro vai ser um pouco semelhante. O livro não vai morrer, claro, mas o consumo de livros, se você acha, se você vê as quantidades, as estatísticas das vendas do livro digital nos últimos anos, vê que há países mais resistentes, como Itália. Itália, o mercado do e-book é entre 3% e 4% do total. Mas é o único mercado que vai crescendo, porque o mercado do livro de papel leva anos baixando. Está em forte crise. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, você vê que tem uma percentual que está perto de 30% do total da editoria em digital. Os consumidores compram livros digitais, livros narrativos, livros de ensaios, né? E você imagina, eu estudo uma matéria, biologia, sociologia, educação. O autor, que eu estimo, que eu gosto, vai publicar um livro em um mês, em 2 meses. Você pode, com o serviço digital, prenotar o livro, e o dia que
O dia mesmo que o livro vai ser publicado, você tem um livro sobre o tablet. Claro, para quem vai estudar, é uma coisa muito importante. Se você vai estudar uma matéria e tem muitos livros, e tem que fazer um ensaio sobre ela, como todos fazemos, com o livro, onde era essa parte onde o autor falava de... E vai buscar nos livros um texto digital, você pode fazer uma busca e ver o que estava buscando, fazer uma pesquisa e ver o que estava buscando. O texto digital tem muitas vantagens para quem estuda. Claro, para quem lê normalmente, você vai ver que os leitores, assim chamados leitores fortes, isso passa na Itália, nos Estados Unidos, em todos os países, são leitores que quase só compram livros digitais. Tem no Kindle, no Kobo, dispositivos vários para ler, e vão comprar. O romanticismo do livro do papel, tá bom, todos amamos os livros. Tem crescido com os livros de papel. Claro, todos temos a biblioteca em casa com os livros. Quando você vai mudar de casa é um pouco pesado, mas falo por experiência. Mas assim, vai mudar. Eu acho que vai mudar. Eu sou futurólogo, mas eu acho que vai mudar. Com rimpianto, como se fala isso? Lamento. De uma época que muda, que cambia, mas como uma fotografia. Nos anos 90, no final dos anos 90, não, no princípio dos 2000, muita gente falava, não, nunca fotografia digital. Fotografia digital, não. A verdadeira fotografia é a fotografia analógica. Agora, o fotógrafo analógico é um snob. Snob? É uma pessoa que quer diferenciar-se, porque a fotografia de todos os fotógrafos profissionais também vai ser sempre mais digital. O cinema também vai tornar-se sempre mais digital. O digital vai ser a linguagem universal, é a era da convergência. Então, por que o livro não tem que... O livro vai ser inserido em um ecossistema medial que vai mudar também o livro. Isso eu acho que vai passar isso. E as estatísticas parecem confirmar. Uma mudança não é tão lenta, né? Porque vemos que nos Estados Unidos o mercado do livro digital passa de 2, 3% a 25, 30 em 5, 6 anos. A história do livro, da tecnologia, é muito pouco, né? Muito pouco tempo. Não sei se respondi. Mais alguma questão, pessoal? Não. Só um comentário, quanto que alguém pensa essa questão da passagem do livro físico para o livro digital, a nossa editora aqui passou, né? Um processo assim, bem difícil, bastante resistência no meio acadêmico, né? Onde as pessoas assim, resistem muito. Nós tínhamos um livro físico e passamos a ser 100% digital. Os nossos livros estão todos disponibilizados, né, na página para acessar. E é uma cultura que tem que ser instituída, né? Lentamente, mas eu acho que as crianças, começando a ler agora nos tablets, né, nas escolas, é um processo no qual nós vamos ter cada vez mais leitores digitais, né? É uma maneira. E uma questão que está começando a surgir no Brasil agora é a questão do livro didático, o livro utilizado na escola, ser um livro digital, né? Mas nós temos problemas editoras, né, as grandes editoras de trás, né, segurando. Eles têm que reconfigurar a profissão do editor, porque tem que ter uma diferente expertise, né, no interior da imprensa. Não? Você tem que desenvolver, você tem que deixar um pouco, gradualmente, a ideia da imprensa como a ideia do papel. Você vai ter que trabalhar nisso, sobretudo se você vai trabalhar no ensino. Ser um editor que trabalha com o ensino, porque as escolas mudam lentamente, os governos não compreendem nada das mudanças, mas vai mudar, de alguma forma vai mudar. Né? Em muitos países já os governos vão fazendo financiamento, dando financiamento para
a mudança digital da escola. Agora, na Itália, hoje, o governo, não é um bom governo, mas apresentou o programa como um pouco semelhante ao programa que Obama fez nos Estados Unidos para ensinar na escola de base a programação, as bases da programação. Ele fez um site nacional do Ministério da Educação. Vamos ver como vai funcionar. Aí, assim, todos os governos vão financiar agora mudanças digitais na escola. Claro que a classe docente, o corpo docente das escolas, pode ser a universidade também, pode ser que não está preparado para essa mudança tão radical e tem resistência, não? Mas no futuro isso vai ser a forma do conhecimento, a forma vai ser sempre mais digital. Você tem que estudar geografia, como os peixes se reproduzem, não sei o quê. Claro que não pode continuar só lendo uma página de um texto analógico, porque agora temos instrumentos poderosos para aprender, ver, interagir com o conteúdo. Não? Você pode ver os peixes que se reproduzem, não? Pode fazer jogos onde você personifica os peixes, que vai ser para aprender como, não? Por exemplo, pode aprender geografia com Google Maps, por que não? Interativo, compreende todo mundo, tem Street View, você pode fazer muitas coisas que antes não podiam ser feitas, não? Então, por que não? O editor tem que mudar, porque o mundo está mudado, não? Mudou. O professor tem acesso ao digital. Os professores que receberam cargos do governo federal, eles estão tendo acesso ao. Mas a questão da... Eu vou fazer uma pergunta. Temos falado da prensa como um sistema que faz, porque os escribas fizeram de maneira mais rápida e mais eficiente. Se a tarefa do sistema universitário ou de ensino público, por exemplo, é desenvolver o conhecimento e distribuir, favorecer a difusão do conhecimento, o que é o melhor da rede internet? Você publica uma pesquisa em papel, como faz a pesquisa em papel ser difundida em todo o mundo? É muito difícil, não? Você tem que imprimir muitos livros, ordenar livros de um país a outro. Você tem um site e põe a pesquisa aí. Para a ciência é a coisa melhor, não? Ciência aberta. A rede é a forma melhor para difundir o conhecimento. Então o texto tem que ser digital. Estereótipos, né? Hoje, estereótipos, né? Praticamente tudo. Nos Estados Unidos, o debate fundamental no mundo do jornalismo é quando vai morrer o jornal de papel. O New York Times fala sobre isso, o Los Angeles Times fala sobre isso, o Washington Post fala sobre isso. Estão tentando criar sistemas economicamente sustentáveis para essa mudança. Porque a mudança é um problema, muitas vezes, não? Porque os sistemas de ganho econômico, de lucro, sim. O sistema de lucro é um sistema diferente na época digital para o jornal. Não pode continuar a ser o mesmo jornal no mundo digital. Claro, mas ser reconfigurado. E isso pode ser um problema em termos de trabalho, de pessoas que não podem se pagar, o social, etc. Enfim, pergunta, comentário. Nós vivemos, né, na nossa casa, bastante tecnológico, e eu acho que um dos problemas hoje, e não fui eu que disse isso, é que nós estamos no século XXI com professores, com médicos do século XX e professores do século XIX. Então, a dificuldade, a resistência que as pessoas têm. O CD morreu. A televisão está desesperada porque as pessoas estão assistindo conteúdo sob demanda. Então não existe mais como cativar uma parcela da população. Em nossa casa nós somos 4 pessoas, são 7 notebooks, 2 roteadores, 4 impressoras, 4 smartphones. Nós nos comunicamos em casa pela internet. Essa é a rede. E aí a pergunta é, então se nós estamos imersos dentro de toda essa tecnologia, nós sentimos dificuldade, eu tenho dificuldade em saber como que eu vou trabalhar
e isso que eu tenho uma leve noção do que é a tecnologia, né? Eu vejo que fica muito difícil para a maioria dos professores que não conseguem se adaptar rapidamente a essas novas tecnologias. Mas ela é inevitável, né? E a pergunta que eu tinha que fazer é um pouco mais objetiva. Esses softwares para social reading, eles já estão disponíveis? Como trabalhar? Quero ver o Adriano pode responder isso. Se eu tiver um pequeno texto, um artigo, e quiser trabalhar com ele na forma de social reading, existe algum software para mim conseguir transformar esse texto? E é free? Acredito que sim. Há bastantes agora. Nos workshops vamos a utilizar alguns, né? Porque também temos que ver características de cada um, né? Para ver as melhores características para implementar o nosso, não? Que vamos a desenvolver. Há livros. Você pode ir, por exemplo, em Actively Learn, sites. São softwares que você não tem que baixar, né? São todas as nuvens. Você só tem que escrever, fazer login, depois criar, né, por exemplo, uma classe. Né? E aí você pode carregar livros, né, utilizar livros que já estão por aí, ou poner, por exemplo, um link a um artigo que vai ser transformado em um texto utilizável dentro do ambiente. E está livre. O acesso do público pode ser controlado? Eu poderia fornecer acesso mediante convite para um grupo? Sim, pode ser controlado. Você pode ser teacher, que pode incluir estudantes. Eu já vou incluir esses que estão à minha esquerda. Convido o Adriano para dar uma mão técnica aí. Estamos no princípio de uma mudança forte, né? Você falou muito bem, porque é inevitável, mas custa, né? Em termos de psicologia das pessoas, por exemplo, os docentes da escola, da universidade. Eu tenho colegas que tampouco respondem às e-mails, colegas ancianos, mas que não respondem às e-mails, porque eu acho que é uma tarefa, um cômpito do professor, não utilizar e-mail, né? Mas aqui na universidade, né, eu, junto com o pessoal da informática, eu não sou da área de informática, mas eu entrei logo no início e obtive meus primeiros e-mails, né, tanto que consegui colocar meu nome, @universitário, né, e os outros tiveram que abreviar. Privilégio. E até pouco tempo atrás, coisa de 8, 10 anos, eu ensinei alguns professores mais antigos como responder um e-mail. A diferença entre responder para um e responder para todos, quer dizer, uma diferença muito básica. Mas nós, em casa, aprendemos muito com os nossos filhos. As crianças, os pequenos, 10, 12 anos, hoje é automático. Bater fotos e comunicar rede, Instagram, quer dizer... Essas mudanças sempre custam. Né? Quando no ensino, na universidade, começaram a utilizar o livro, a gente não sabia como utilizar o livro. Eu utilizava o livro de forma oral. Utilizava o livro como a lição tradicional, mas na forma do livro. E precisa sempre um pouco de tempo para que o dispositivo possa desenvolver uma linguagem própria, como a fotografia. Não? A fotografia, no princípio, era como representar a realidade. Depois, a fotografia vai ser uma forma de arte, porque desenvolve uma linguagem própria. Não? Assim, temos que utilizar tempo para mudar, né? O ensino, a universidade, a escola, mas não temos que parar, né? Com o lamento para na época que não há. Não utilizamos carros com cavalos, não utilizamos carros. Nessa época, muita gente tem o trabalho, não sei como fazer. As mudanças são custosas, em termos de, né? A universidade, eu acho que vai perder seu papel na sociedade se não vai mudar. Porque vai ser uma instituição do século XIX, no século XXI.
tem sentido. Se tratando de conhecimento, a universidade hoje em dia ela é muito mais certificadora do que necessariamente o ensino. Né? O conhecimento não consegue por si só pesquisar, pode procurar, ler, aprender. Agora, a certificação vem da universidade. Mas, na sua experiência, professor, o que impede hoje, o que segura essas novas mídias a aumentarem a parcela dentro da sociedade? É o problema econômico? É saudosismo? É a falta de conhecimento da área da parte eletrônica? Por quem está experimentando agora? Qual seria o problema central que faz com que essas tecnologias elas não se propaguem com mais velocidade? Eu acho que cada mudança tem resistência, porque o problema não é só tecnológico. Nunca na história os problemas são tecnológicos, são problemas culturais. Se não muda a cultura, não vai mudar a sociedade. Não? Você pode ter uma intenção magnífica, tecnologicamente falando, uma intenção perfeita, mas se não tem um contexto de adopção, contexto social, essa é a sociologia.